Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos iniciar aí nosso quinto episódio. Hoje falar um pouquinho sobre ureia no manejo de bezerros. Vou adicionar aqui um comentário com o título da live para a gente começar. Top, galera. Só esperando o Gilbertão entrar aí para a gente iniciar a live número 5, beleza? Falar um pouquinho sobre ureia na nutrição de bezerros, beleza? Só um minutinho. A gente ainda tem aí mais 2 minutos para o início da live. Boa. O Gilbertão entrou aqui. Olá! Fala, meu amigo. E aí, como é que tá o som? Tá bem? Tá ótimo. E o meu, tá me ouvindo? Tudo Maravilha. certo? Tá, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Pronto. Show de bola. E aí? Vamos falar Tudo hoje? bem? Como é, O como é que Gilberto, vai, como é que vai a Bahia? Como que é? Como é que vai a Bahia, o clima baiano? Frio, frio. Aqui em Vitória da Conquista, frio. Ah, maravilha. Pois é, Bom cara, é isso demais. aí. Boa noite, parceiro. O Gilberto dispensa aí apresentações. Estamos no quinto episódio das lives semanais, nossas lives de segunda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia nutricional e estratégias para desmamar bezerros com menor estresse possível. Fazer umas contas interessantes Maravilha. aí para saber por que vale a pena investir no manejo racional, numa nutrição inteligente nesse período aí da vida do bovino, dentro da propriedade. Não é isso, Gilberto? Boa noite aí, É parceiro. exatamente isso. Boa noite, Iago. Boa noite a todo mundo aí que já está acompanhando a gente. E o nosso objetivo hoje é isso, é tratar de um tema que tem gerado dificuldade nas propriedades, né? Nossa meta é diminuir aí as dificuldades que a propriedade tem enfrentado, né? Uhum. Para poder melhorar a rentabilidade, né? Sim, sim. Eu acho que a gente pode começar retomando um pouquinho do tema da live passada. É o tempo que as pessoas vão entrando também e a gente vai iniciando o processo aí. É, a gente falou bastante sobre a questão da utilização da ureia na dieta de bovinos adultos, digamos assim, né? Ou não Isso, especificamos aí por categoria. Mas vamos falar um pouquinho do papel correto. da ureia na nutrição do bovino, por que que isso é importante, por que que a gente tem que desmistificar um pouco esse uso aí. Vamos lá. A ureia, ela é um suplemento alimentar que utilizamos, principalmente para animais adultos, agora no período da seca, com o intuito de melhorar a proteína bruta da dieta como um todo. Porque Uhum. no período da seca, a proteína bruta do capim cai muito, por isso que ele fica amarelo e não mais verde. Quanto mais verde, mais tenro é o capim, maior o teor de proteína bruta do capim. Sim. Então a ureia ela é responsável por fazer essa correção da proteína bruta da dieta do animal. E no caso de animais adultos, como a gente havia conversado, ela sozinha é capaz de equilibrar essa dieta do animal sem a necessidade de trabalhar com proteinado, sem a necessidade de trabalhar com outros elementos na nutrição animal. Show de bola, acho que a gente fez a conta aí do custo que isso tem no total, é um valor praticamente irrelevante, né? Então, dentro do custo nutrição, o valor ureia não é tão significativo assim, ou não significa muito, muito.
e é de grande importância, é de grande, digamos assim, vale a pena, né? Então, é um custo, sim, mas é um custo que existe um retorno, a explicação tem a ver com a biologia do animal, é uma coisa que não se tem como lutar. Muito mais que isso, é uma questão técnica, é melhor se adaptar, né? Então, a gente falou bastante sobre isso na live passada, e agora a gente vai se concentrar um pouquinho na questão desse elemento, ureia, em uma fase muito específica e muito delicada para todo mundo que faz ciclo completo ou cria e recria, né? Porque a gente está falando do início do período de recria na live de hoje. Então a gente vai falar ali entre 5 e 8 arrobas. Qual que é o papel da ureia, se ela é importante, se ela não é importante nesse período também, como é que eu faço esse manejo e quando é que isso vai retornar em lucro e benefício para o produtor, certo? Então, a pergunta aí para a Maravilha. gente iniciar a ureia é suficiente na nutrição de bezerros? Não, a ureia não é suficiente para nutrir o bezerro no período da seca, também porque nós acabamos de falar, né, que na live anterior apenas animais adultos conseguem ter a sua dieta estabilizada conforme o ideal com ureia. Show de bola. Então, para os bezerros, ela não é suficiente, certo? Não, não é. Tá. Vamos começar do começo, então. Acho que falar de ureia a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Vamos entrar num ponto importante aí. Quando é que eu sei que os meus bezerros estão prontos para ser desmamados? Quais são aí os critérios que eu vou utilizar para eu dizer, ó, essa é a fase de desmama da minha propriedade, e escolher isso de forma correta? Isso depende de quê? Maravilha. Isso depende muito se a fazenda é uma fazenda que vende bezerros ou se ela é uma fazenda que recria os próprios bezerros, né? Uhum, Porque se ela vende os bezerros, é interessante que esses bezerros estejam mais pesados, pelo menos acima de 6 arrobas, né? uhum, Então, ou a fazenda precisa de uma estratégia para melhorar o peso desses bezerros, para eles chegarem mais jovens a nascer 6 arrobas, com menos de 7, 8 meses, uhum. ou esse bezerro. Você considera, então, 6 arrobas como lucrativo para uma propriedade de cria? Eu acho que trabalhar na casa dos 7, beleza, mas se eu ando metade do caminho na fase de cria, então, se eu estou desmamando um bezerro com 240 quilos, ali na casa dos 8, você está me falando de um na casa dos 6, essa diferença aí não vai fazer uma cria rentável ou uma não rentável, na sua visão? Concordo. Acho que o peso mínimo de desmama precisa ser de 6 arrobas, porque Uhum, quando a gente trabalha num ano igual esse, que a oferta de bezerro está pequena e que o uhum, preço do bezerro está muito caro, é muito comum ver o pessoal desmamar o bezerro antes da hora. Então, uhum, desmama aquele bezerro mirradinho de 5 arrobas, 5 arrobas e pouco, e aí acaba que a gente prejudica o desenvolvimento daquele animal daquela fase para frente. uhum. Então, por isso que eu falo que o peso mínimo precisa ser de 6 arrobas. Porque Tá. algumas propriedades, olhando esse cenário, o pessoal arranca o bezerro da teta da vaca e não está nem aí para quem vai comprar esse Eu animal. concordo. Você tem uma suplementação por conta do preço que está bem irreal, né? Ou a gente, eu não vou chamar de real, mas porque é o preço que está executando, mas é um preço que acho que não foi visto antes. Aí tem uma arroba na casa de R$ 300. É realmente um boi gordo, vale 2 bezerros no máximo, né? Então, Não está valendo, não. não tá valendo nem isso. Exatamente. Tá, mas então, quanto tempo geralmente é essa média? Com quanto tempo de vida eu atinjo essa média? De maneira Geralmente. geral, 7 a 8 meses é o tempo que a gente demora para desmamar um bezerro. Aqui na região centro-oeste, a melhor data para se desmamar um bezerro seria o bezerro de maio, que é aquele bezerro que nasceu em setembro e que eu vou desmamá-lo em maio. Uhum, Por que a gente acha que esse é o melhor bezerro? Porque ele desmama acima de 7 arrobas sem cripe uhum. e a mãe desse bezerro ela ainda vai ter um pasto verdolengo ainda, então ela vai melhorar muito o score corporal dela Para a próxima a partir estação do de momento que ela monta. estiver tenha, para que ela venha a parir numa condição melhor na próxima estação de monta. Ok. Assim, ó, eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nessa questão do período, tá?
Então, eu acho que na fase de vida, nas categorias animais, especificamente, obviamente, que aqui a gente está falando de bovinocultura, então falando da fase dos bovinos em si, por que esse período é um período tão delicado, ou eu poderia dizer que ele é o período mais delicado de toda a vida animal do bovino dentro da nossa propriedade. E aí eu vou dizer mais um pouco sobre isso. Então, vou entrar um pouquinho, vou aprofundar um pouco mais a minha pergunta nesse sentido. Quais são os pontos que eu preciso observar para fazer uma desmama com qualidade? Então, você falou, beleza, 6 meses, ou 6 a 7 meses, 6 a 8 arrobas ali, vai depender de condição de mãe e tudo mais. Mas fala um pouquinho mais sobre por que esse período é tão delicado e qual a importância dele realmente, porque a gente precisa perder um tempo entendendo com ele, não só porque esse é o índice mais importante de uma fazenda de cria. Qual o índice mais importante de uma fazenda de cria? É o número de bezerros desmamados, né? E não necessariamente Isso. o número de nascidos ou de vacas prens. A consequência final realmente é quantas arrobas desmamadas eu tenho ali dentro daquela propriedade. Tudo bem. Então, por que eu preciso olhar isso com tanto cuidado? Vamos lá. É uma fase muito complicada, porque é um momento em que o bezerro ele vai ter uma mudança da dieta dele muito forte. Uhum, Então, ele vai sair de uma dieta que ele parte da dieta dele vem do capim e parte da dieta dele vem do leite. uhum, Então, o que vai definir se a gente vai ter uma boa desmama ou não é o manejo nosso. Ele vai conseguir fazer com que a dieta do bezerro mude pouco. Se o nosso manejo conseguir deixar a dieta do bezerro o mais próxima possível e quando ele ainda estava mamando, então a uhum, gente vai ter um sucesso no trabalho de desmama, porque a gente vai conseguir manter um ganho de peso, manter o desenvolvimento desse animal, mesmo no período de seca. Então, esse é o nosso objetivo, porque além da falta da mãe, o bezerro ele vai sofrer bastante se a gente não tiver um bom manejo com a uhum, mudança da dieta, porque aí ele uhum. vai ter problema de ganho de peso, ele vai ter problema de redução da maquinaria fisiológica, intestino, fígado, tudo isso. Então, o ideal é que a gente mantenha o bezerro, o que a gente chama no positivo de ganho de peso. Né? Uhum. Ele não pode chegar a entrar no negativo, porque senão ele vai reduzir muito a estrutura fisiológica dele e isso vai gerar um estresse no animal muito grande. Show de bola. Eu acho que a gente avançou aqui, estamos com 10 minutos, então já entrou bastante gente. Queria dar boa noite aí para todo mundo novamente. Antônio, nosso amigo português aí, o Alex, Vicente, boa noite, parceiro. Sandra, a gente já tem uma pergunta aqui do médico veterinário que a gente vai responder mais tarde. Então, boa noite a todos novamente. A gente está hoje falando aqui um pouquinho sobre nutrição de bezerros, né? De uma fase tão importante que é a desmama de bezerros. Então, acho que é importante. Joel Gomes aí entrou, esse cara já acompanha aí, amigo do nosso parceiro Gilberto, né, Gilberto? Nosso amigo aí, Joel Júnior. É Bem-vindo, isso. Junão. Então, pô, pessoal, a gente vai estar respondendo as perguntas ao longo da nossa live. Queria pedir aí para todo mundo ajudar a gente, empurrar o dedo aí no like para poder estar impulsionando nossa live e estar levando esse conteúdo aí para mais pecuaristas, né, e mais pessoas interessadas nesse assunto. Queria também aproveitar esse momento para poder dar um recado que a gente na Fertil está lançando aplicativo agora no dia 1º de agosto. Então, logo, logo a gente vai estar disponibilizando o link para todo mundo estar podendo acessar, fazer o teste do sistema. Está ficando bem interessante. Estamos em fase final de ajuste aí já para o negócio, para esse filho nascer e ajudar o mercado a apoiar no controle pecuário, que é um ponto que todo mundo sabe que é muito sensível aí para todo mundo, né? E importa muito na hora da geração dos relatórios, do acompanhamento, da tomada de decisão. Então, estamos aí para poder ajudar a partir do dia 1º do 8, aplicativo no ar. Voltando para o nosso assunto aqui dessa live, manejo nutricional, especificamente de bezerros. Se eu estou falando disso, quais são as exigências nutricionais específicas dessa fase, Gilberto? Vamos lá. Vamos dar um passinho para trás para a gente explicar isso da melhor forma. Qual era a dieta do bezerro antes dele ser desmamado? Ele era uma Uhum. dieta composta por leite, mais suplemento mineral, mais pastagens. Suplemento Correto? mineral linha branca ou um suplemento mineral específico?
de maneira geral, um suplemento mineral linha branca que era utilizado para a mãe dele, o foco, né, na realidade. E aí, quando a gente desmama esse bezerro, quais são os pontos que a gente precisa observar da dieta que ele tinha? Era uma dieta de proteína bruta elevada, era uma dieta composta por leite, com capim, de uma qualidade um pouco melhor. E no momento da desmama, de maneira geral, é um momento em que se encontram os capins mais secos, com uma qualidade um pouco pior nos pastos. Então, a gente precisa entrar na dieta desses bezerros com um nível de proteína bruta mais elevado para poder ter uma variação mínima da dieta que esse bezerro tinha. Então, assim, e o que isso vai trazer como consequência positiva ou negativa? Acho que é um raciocínio interessante. Quanto maior for a variação da dieta, maior será a redução de ganho de peso do bezerro. Ou seja, são coisas inversamente proporcionais. Vamos colocar desse jeito, né? Quanto mais próximas forem as dietas, mais próximo será o ganho de peso. Se a dieta piorou, o ganho de peso vai piorar. Então, a gente precisa ter bastante atenção nesse ponto, porque se a gente deixar o bezerro piorar a uma maneira de que o ganho de peso dele zere ou que venha a ser negativo, nós vamos ter muita dificuldade na próxima fase de recria dele de água. Eu acho que a gente pode vir a ter prejuízos maiores na próxima fase do que até mesmo na fase inicial de desmame. Ou seja, acho que o que a gente pode ser bem claro, bem específico logo para iniciar, e a gente vai fazer essa conta lá na frente. Eu vou ter um comprometimento da fase de recria animal se eu não fizer o processo de desmama correto, beleza? Esse processo de desmama tem algumas etapas que precisam ser respeitadas. A gente falou sobre tempo, sobre peso, mas eu queria dar alguma dica, alguma coisa aí que você pode tirar da cartola para aqueles 30 dias antes de desmama, tá? Então, um período pré-desmamado, digamos assim. Antes, qual que é o peso ideal para aqueles 30 dias anteriores? Eu entro com algum mineral específico de desmama, acho que isso é importante de ser falado. A gente tem algumas linhas de mineral que são disponíveis, né, para esse período pré-desmama, para desmamar um pouco mais pesado e tal. Mas o que você recomenda aí de etapas? Vamos fazer uma etapa de 30 dias até o dia que desmamou. Entendi. A gente pode trabalhar com um proteinado ali para esses animais, né? Ou num sistema de CRIP ali naquela fase final, para que ele já comece a mudar ali a dieta dele, para quando faltar a mãe, ele já está acostumado ali com aquela dieta, com o coxo, com aquele manejo de arraçoamento, né? Já deixar o lote de vacas com esses bezerros no pasto, onde ele vai ficar após ser desmamado, né? Porque a gente sabe que o bovino, o olfato dele é muito eficiente, e como esses animais vão estar ali por alguns dias, quando esses bezerros forem trazidos para ali, o ambiente, o cheiro ali vai trazer ele para uma situação um pouco mais confortável. Outra coisa também que é muito importante é que esse pasto ele precisa ter uma segurança muito grande para que esses bezerros não saiam dali. Então, ele precisa ter estar mais próximas, ele precisa ter, às vezes, um fio de arame a mais, ele precisa ser conferido ali se está bem esticadinho o arame ou não, num período próximo ali à desmama. Então, assim, são maneiras que a gente faz para poder diminuir o estresse e até mesmo diminuir as perdas dos animais. Porque às vezes o bezerro quer passar pela cerca, fica engarranchado ali à noite, você só vai ver no outro dia, morreu o bezerro, perdeu o bezerro. Sim, sim. Acho que é uma fase assim, como a gente falou, extremamente delicada. Não tem nem por que ficar retocando nesse ponto. A gente está falando de minimização de perda, né? Então, dizer que o bezerro vai ter um ganho de peso normal nesse período é também um pouco exagerado. Você vai ter uma diminuição de perdas ou uma redução abrupta disso, né? Você pode ter gente que vai perder 1 ou 2 arrobas, a gente não vai perder nada, vai manter ali durante o período e vai recriar bem. Qual a importância disso para a próxima fase? Aí agora vamos lá falar um pouquinho da ureia, que eu acho que é isso que é o tema do assunto. Beleza, desmamei isso. Qual que é a dieta ideal
para aquele período 30 dias após, por que só a ureia não é suficiente, o que mais que eu preciso colocar para eu dar essa suplementação proteica que é necessária para o animal, você já trouxe. Maravilha. A ureia ela é uma fonte de nitrogênio. Então, quem vai metabolizar os aminoácidos para absorção do bovino são os micro-organismos do rumen. São bactérias, são protozoários. E esses micro-organismos eles não são capazes de sintetizar todo tipo de aminoácido. Então, como o bezerro está num ritmo de crescimento acelerado e a gente precisa tentar manter esse ritmo, é importante que na alimentação desse bezerro tenha também alguma proteína verdadeira com esses aminoácidos essenciais que a microbiota do rumen não é capaz de produzir. Então, é necessário a gente trabalhar com farelo de soja, com farelo de algodão, com torta de algodão. Para quê? Para poder trabalhar com uma fonte de proteína verdadeira para dar esses aminoácidos essenciais ao bezerro, fornecer esses aminoácidos essenciais aos bezerros, para que eles tenham um ritmo de crescimento o mais parecido possível com o ritmo de crescimento que eles tinham antes de serem desmamados. Top. Eu acho que a gente está falando aqui sobre um item muito perseguido aí em todas as fazendas de cria, que é a produção de arrobas por hectare. Se estou falando de arrobas cria por hectare, eu estou falando de GMD e vezes taxa de lotação, né? Então vamos voltar um pouquinho para as contas para ver se a gente está falando da mesma coisa. Vamos atacar esse item, ganho médio diário, e essa dieta que você está falando para mim. Essa dieta de algodão mais várias coisas que você trouxe aí, caroço, farelo de soja, tem mil possibilidades, né? Milho e etc. Tá. Essa dieta que eu vou formular aqui, vou contratar um profissional para ir lá na minha propriedade, montar aquilo para meus animais, ok. Ele vai representar quanto de ganho de peso? Vamos lá. Num sistema de pastagem, a gente pode ganhar uma arroba na seca, uma arroba e meia na seca, de acordo com a oferta de forragem e da inclusão de proteinado na dieta do bovino. Se esse animal vier a ser confinado num sistema de recria intensiva, que aqui na região o pessoal chama de sequestro, a gente pode ganhar duas arrobas e meia no período de seca, porque ele vai estar confinado. Até 3 arrobas a gente consegue ganhar. Mas a pasto é bem complicado ganhar mais de uma arroba e meia. A gente trabalha na casa de uma arroba no período de seca com esse animal. Show de bola. Bom, a próxima fase, que é a recria ali, eu estou falando de 8 a 15, 16 arrobas. Se eu estou entregando um bezerro com 240 quilos, 8 arrobas, que é o sonho aí, eu estou entregando quase metade do caminho, tá? Então, estou entregando, né, metade do caminho ali para 480, entrar na fase de terminação e acabar esse animal. Beleza, legal. Então, é uma fase muito importante. O ponto que eu estou querendo estressar um pouquinho mais nesse ganho médio diário que você está me trazendo explique então para mim esse processo de sequestro, porque se eu vou ganhar 3 arrobas, eu estou ganhando 2 arrobas a mais. Eu acho que essas 2 arrobas a mais é a diferença entre o 6 e o 8. Pode ser. Porque às vezes essa estratégia, a gente até usa ela em fazendas de ciclo completo, que é desmamar o bezerro mais leve, fechar ele no confinamento de recria, para a partir daí a gente soltar ele com 9 arrobas. Então, porque aí a vaca, o score corporal da vaca vai ser muito melhor. Então, assim, e o bezerro a gente consegue tratar ele muito tranquilamente no coxo. E aí, o que acontece? Aí, esse seria o melhor dos mundos, a gente entregar Como é que funciona esse processo? Como é que funciona esse processo na realidade? Qual que é o passo a passo se eu quiser implementar isso na minha próxima estação de monta? Tem que produzir o volumoso, que é o mais complicado de fazer, e tem que fazer as áreas de coxo e os currais. Hoje mesmo eu estava na fazenda que eu deixei um croquis de curral para uma recria intensiva, né, no sistema de confinamento, agora na seca. Então, com a metragem de coxo, que deve variar 40 centímetros por bezerro, até 50, e é uma área em metros quadrados de 10 a 12 metros quadrados por bezerro. Então, e aí a gente consegue implementar um ganho de peso de 700 a 800 gramas nesse bezerro. Eu vou tirar ele um pouco mais cedo. Com quanto tempo que eu tiro ele? Você pode tirar com um mês mais cedo. Um mês e pouco.
5, Porque, então. mas um mês é muito pouco. Não é. Por quê? Porque a qualidade da forragem que a vaca Uhum, vai ter acesso nesse um mês é muito maior. Então, ela uhum, vai ter um peso mais acelerado nesses 30 dias. uhum. Então, é E, bom tanto para a vaca quanto para o bezerro, certo? exatamente, é um ganha-ganha. Porque aí o Uhum, bezerro ele vai entrar no período das águas com 3 arrobas a mais, se for o sistema de sequestro. uhum, Entendeu? Então, o que acontece? Qual é o pulo do gato, qual é a dificuldade desse sistema de recria em confinamento? Eu uhum, mesmo tive dificuldade por 2 anos até achar o fio da meada, porque se uhum, você fizer o ganhar muito peso, quando ele chega no pasto, a gente costuma falar que ele murcha igual um balão na mão da gente, porque uhum, o pasto não vai conseguir manter aquele ritmo de ganho de peso. E se a gente cochilar e não conseguir imprimir um ganho de peso de 650, 700 gramas, o custo de arroba produzida dele vai ficar caro. Então você uhum, tem que caminhar ali no fio da navalha para conseguir implementar um ganho de peso na casa de 750 gramas, 800 gramas no bezerro, para que ele ganhe essas 3 arrobas no período aí de 4 meses, 4 meses e meio de sequestro, de agora até novembro. E nós só vamos soltar esse bezerro quando tiver forragem de qualidade e num volume adequado. legal. É, e o CRIP, como é que fica? Vamos lá. O CRIP, por que que eu sou um pouco receoso com o CRIP? O pessoal fala que eu não gosto de CRIP. Quem conhece Opa, o Coutinho, voltou? acho que sim, voltei. Todo mundo tá me Voltou. ouvindo? Para mim, voltou. Show. Vamos nessa, pode seguir. Vamos lá. Então, a estrutura do CRIP, ela é uma estrutura onerosa, tanto para fabricação quanto para manutenção de maneira geral. E Uhum, quem conhece o Aberdeen Angus sabe que ele é um bichinho danado, que ele uhum, quebra tudo que ele vê na frente. sim, sim. Então, tem uma estrutura de CRIP que eu vi e gostei bastante, que é uma estrutura que funciona parecido um caminhão gaiola, vamos falar assim. Uhum, É uma estrutura de ferro e com as laterais com espaços que os bezerros conseguem passar. uhum, E aí a pessoa vem, trava com ganchos essa estrutura de ferro no chão e coloca o coxo lá dentro. Então, e mudou o pasto, o gado de lugar, essa estrutura vai atrás do gado. uhum, Então, o custo acaba ficando baixo, esse negócio não dá manutenção, porque ele dura uhum. muito tempo, e custa relativamente pouco. O pessoal faz ele de cano de usina, cano de reaproveitamento, esse tipo de cano. Legal, acho Então, que é muito interessante que a gente deixe o pessoal que está aqui acompanhando a gente também disponível essa informação. Não sei se deve existir na internet disponível em algum local aí, o Gilberto deve conhecer. Então, quem quiser mais informações sobre isso, só mandar um direct para a gente. A gente corre atrás da informação e disponibiliza. É, o Gilberto estava levantando questionamento sobre a questão do custo do CRIP e um modelo que ele entende que seja de um custo-benefício interessante, né? exato. Então, assim, Explica isso novamente. É uma gaiola, eu tenho uma entrada. por exemplo, ó, pensa num caminhão gaiola de Uhum, ferro. uhum, E aí, ele tem como se fosse uma portinha em cada das 4 laterais dele para o bezerro entrar. uhum, Igual não tem um lugar do caminhão gaiola sem embarcar o gado? Ele uhum, tem uma sim. portinha daquela de cada lado. Então ele tem 4 portinhas, onde o Uhum, bezerro entra e o coxo fica lá dentro. Então você uhum, consegue movimentar aquele sistema dentro da fazenda, uhum. junto com um lote, e ele não dá manutenção, porque ele é uma estrutura bem robusta. Ótimo. Então, nesse cenário ou em cenários em que eu consiga reduzir o custo, você acha que é interessante a gente ter Sem dúvida. Sem dúvida. acho Porque que aí a gente vai desmamar um bezerro preto. Nós vamos sair da casa das 7, 8, nós vamos entrar para 8, 9, 10 uhum, arrobas na desmama. uhum.
E aí, se você pegar 9 arrobas na desmama, mais 2, 3 de um semi-confinamento, você já está falando de entregar um animal para recriar pasto no período de águas com 12 arrobas, cara. Uhum. Então, ele já é um animal em puberdade. Ele já é um animal que tem condição de produzir hormônios para manter o crescimento dele acelerado. E é o que a gente chama daquele garrotinho que já estava errado. É o garrotinho que já está começando a espurrar. Então, ele tem um potencial de ganho de peso alto. Completamente diferente de você pegar um bezerro de 8 arrobas e colocar ele no pasto em novembro e achar que ele vai virar um coião até maio. Acho que esse pulo do gato é a diferença entre o lucro e o prejuízo. A Pronto. gente já veio falando aqui sobre não necessariamente a redução do desembolso cabeça mês é a estratégia mais inteligente. O uso inteligente do custo vai representar ganho de produtividade. A gente está falando de uma diferença de 4 arrobas. 4 arrobas paga muita conta, aumenta seu arroba produzido por hectare, que é o objetivo básico de qualquer propriedade de corte. Então, se a gente não correr atrás desse item, por mais que o nosso objetivo aqui não seja falar sobre índice zootécnico nesse momento, acho que o objetivo final é isso. Se eu não olho esses 4 arrobas com muito carinho, que você está falando aí, essa diferença entre colocar para recriar com 8 e colocar para recriar com 12, cara, eu estou falando de uma diferença de ciclo muito grande e de quanto tempo que eu estou perdendo ali dentro da fazenda, quase um ano. Agora vamos fazer um comparativo. O companheiro que não usou um proteinado de qualidade, comprou um bom bezerro de 7 arrobas, como é que esse bezerro vai estar em outubro? Ele vai estar com 6 arroba e meio ou 7. Então, o que acontece? Se ele tiver com 6 arroba e meia, o balanço nutricional dele entrou no negativo. E se o balanço nutricional entrar no negativo, a fisiologia do bezerro trava. Ele diminui fígado, ele diminui rumen, ele diminui intestino. E até que você consiga fazer com que essa fisiologia do bezerro esteja pronta novamente para ganhar peso, você perde 30, 40 dias de chuva, de período com disponibilidade de capim. Se a gente está falando do período de águas, que tem 6 meses de produção, você perdeu 1,5, você perdeu 25%, 30% do período produtivo. Só para fazer a fisiologia do bezerro entender que ela precisa voltar a ganhar peso. E vamos fazer então um parênteses aqui para responder uma pergunta que veio aí do pessoal que está online acompanhando a live da gente, é o @med.veterinária. O companheiro está perguntando aqui, o uso de subcutâneos lácteos vai afetar uma desmama de qualidade? Não é subcutâneo, não, moço. Não, é sucedâneos. Sucedâneos lácteos. Desculpa, subcutâneos. Sucedâneos ele vai ajudar. O negócio é o seguinte, é que... eu não sei nem o que é isso, tá? Você poderia explicar o que é isso? É o que a indústria vende para você misturar a água e ter um produto semelhante a leite para fornecer para o bezerro. Ele é muito usado com o pessoal que produz leite, porque o leite, propriamente dito, é mais caro do que o sucedâneo de leite mais água, que tem um efeito parecido no bezerro. Então, assim, para o pessoal que trabalha com leite, que trabalha com as mamadeiras, é muito interessante trabalhar com sucedâneos lácteos. Só que é o seguinte, numa fazenda que você tem um volume de bezerro grande, você trabalha com um volume grande de bezerro, é muito complicado você tratar desses bezerros, você fazer essa estrutura de bezerros, sendo que você não vai proporcionar um ganho de peso muito grande para esse bezerro. Então, assim, na minha opinião, não quer dizer que eu seja o dono da verdade, eu não indico sucedâneos lácteos. Eu indico trabalhar com proteinado de boa qualidade, o custo vai ser até menor do que dos sucedâneos, e a gente vai ter um desempenho interessante sem mudar nada na rotina da fazenda. Você não vai precisar de criar um manejo novo, você não vai precisar de trazer esses animais para um curral, você não vai movimentar muito esses animais e vai ter um ganho de peso interessante. Então, assim, eu prefiro trabalhar com proteinado num volume maior do que tratar com leite, vamos falar assim, feito com sucedâneos, com esse bezerro, porque o custo não é barato, tá? E isso vai gerar um trabalho na fazenda que a fazenda não tinha.
né? O Uhum. uso do proteinado, não. A fazenda já tem uma rotina de distribuição de sal mineral e ela vai continuar tendo esse trabalho. Show. O Wilson fez uma pergunta interessante aqui, ó. Wilson BDJ. Qual a estratégia correta para o bezerro adquirido de terceiros, quando não conhecemos o histórico de cria? Foi o que você acabou de falar lá. O cara acabou de comprar um bezerro bom, 7 arrobas. O que que eu faço? Vamos lá. O que eu faço dentro de casa quando eu comprei um bezerro de 7 arrobas, né? Para mim passar a seca dele, a seca com esse bezerro. Uhum, É o seguinte, primeira coisa, a gente tem que ir na fazenda para comprar o bezerro, né? uhum, Comprar bezerro por vídeo tá na moda, mas na minha opinião não ajuda muito. uhum, Porque se você for na fazenda, você vai ver a mãe desse bezerro, você vai ver se esse bezerro foi um bezerro desmamado na hora certa ou não, se ele é um bezerro que tem o peso correto ou não. Então, uhum, assim, você chegou na fazenda com 7 arrobas, é um bezerro que está com score corporal bom. Então, assim, eu não preciso saber muito mais que isso. O bezerro foi desmamado com 7, 8 arrobas, ele está com score corporal bom, então nós vamos trabalhar com proteinado e vamos trabalhar com lotes pequenos, com uma área de coxo boa para esse bezerro acostumar a comer proteinado e trabalhar com proteinado de proteína bruta alta, para poder, uhum. como a gente já havia falado, mudar o mínimo Compensar. possível da dieta que ele tinha quando estava mamando para a dieta que ele tem agora quando ele está desmamado. A gente falou sobre erros aí nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho quanto é que isso representa. A gente está chegando aí na nossa parte final. Eu hoje, não vamos considerar o preço da arroba de hoje. Eu estava vendo aqui o arroba São Paulo 216,50, vamos fechar em 215, vai? Para a gente pegar uma média Brasil Boi Gordo, tá? Quanto é Correto. que isso aí vai representar na minha conta financeira? Então, eu estou recriando um animal, perdi esse tempo, perdi esses 30%. Quanto tempo que isso representa lá no final e quanto é que isso vai aumentar no meu desembolso por mês? Quanto é que isso vai aumentar no meu custeio da fazenda? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Sim. Se eu desmamei o bezerro com 7, recriei ele na seca no padrão convencional, arrozinho com feijão, só um proteinado, Uhum. correto. No final da seca, esse bezerro vai estar com 8 arrobas. Nós Hum. vamos colocar aí mais 5 arrobas nele, no período de águas normal, entre 5 e 6 arrobas. Então, nós Uhum. estamos falando que vai bater 14 arrobas na hora de entrar no confinamento, beleza? Uhum. Ok. Ou de uma novilha que vai estar em estação de monta, com 18 meses, com 10, 12 arrobas, correto? Uhum. Ok. Se por acaso eu cochilei com esse bezerro de 7 arrobas e ele voltou para 6 arrobas, Uhum. por incrível que pareça, eu vou ter um atraso muito grande na produção desse bezerro. E se ele está entrando com balanço energético negativo em novembro, que é o período de chuvas para nós aqui, Uhum. eu vou levar esse bezerro até maio. Dificilmente eu vou conseguir colocar mais de 4 arrobas nesse bezerro. Então, eu estou falando de um bezerro de 10 arrobas e meio. Esse bezerro não vai Uhum. entrar no confinamento. A novilha, ela não vai emprenhar com 9 arrobas. Uhum. Então, o que acontece? Eu vou precisar ficar com o animal um ano a mais na fazenda. Eu E não aí, o que consigo acontece? nem ter estratégia de recria para executar a estratégia de matar macho na propriedade, nem emprenhar fêmeas, né? Então é caos total. Porque assim, o objetivo do macho é o quê? O objetivo do macho é você poder engordar esse macho. E o objetivo da Uhum. fêmea é você imprimir ela mais cedo. Se você não Uhum. conseguir imprimir esse ganho de peso, você não vai conseguir fazer nada. Uhum. Então, esse um ano a mais, o que a gente faz de contabilidade para custear um animal por mês? É o custo do aluguel de pastagem. Ah, mas eu não Uhum. pago aluguel, a fazenda é própria, isso e Paga. aquilo. Uhum. Então, você paga. Você arruma Uhum. cerca, você aduba, você reforma pasto. Acho que Então, a gente ó, esse ponto fundamental, e aí me permita interromper você para falar sobre uma visão pessoal que eu acho que quem está aqui precisa ter. É o seguinte, ó, quem não coloca aluguel de pastagem na conta está considerando a fazenda ainda como patrimônio e não como uma faz o empresa. seguinte: esse cara que não coloca a conta de aluguel de pastagem no custeio, ele mal está ganhando
o que ele ganharia se ele estivesse alugando a fazenda para alguém que faz uma pecuária inteligente. Uhum. Ponto, né? E aí? Simples. Ponto. Ponto. É. Esquece a valorização da terra, porque isso não é uma coisa que você Isso não não entra tem no bolso. controle, a gente não tem como definir isso. E nos últimos tempos essa valorização vem diminuindo, todo mundo tá sabendo, obviamente tem estabilização nos E preços. outra coisa, como é que você vai comparar atividades? Como é que você vai comparar com o cara que tem fazenda? Como é que você vai comparar com o cara que faz lavoura? Como é que você vai comparar com outras atividades? Uhum. Não tem como se você não fizer dessa forma. Então, Show, a acho que gente. está bem claro. A gente vai considerar assim R$ 30 por mês, R$ 1 por dia. Vamos lá. Ué. Então vamos lá, R$ 30 de aluguel. Mais R$ 15 de nutrição, mais 5 de mão de obra, já deu 50. Uhum. Ah, mas aqui eu tenho um custo de distribuição alto, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho aquilo. Então arredonda para 60 então. R$ 60 de custo mês, vezes 12, nós estamos falando de um custo de R$ 720 que você não teria. E o custo para fazer essa nutrição de sequestro, de proteinado, do que você quiser, dificilmente dá R$ 300. Uhum. Então, vamos voltar. Eu tenho um desembolso por mês de quanto? R$ 60, pelo menos. Beleza. Se são R$ 60 e eu tenho um ano a mais de um animal que eu cochilei com ele, então você foi bem bonzinho aí nessa expressão de cochilar. Eu realmente não fiz a estratégia nutricional correta, me desculpem o termo, mas enfim, vacilei, né? Fui bem. Achei que eu era o dono da verdade, falei, vou economizar essa grana. O animal vai ficar um ano a mais lá, ele vai me custar R$ 60 por mês, é um custo de R$ 720, mais ou menos, No mínimo. no mínimo, a mais, para esse animal se recuperar. Então, quando você fala assim, qual que é a diferença do cara que está tirando um animal com 25, 26, até 28 meses, para um que está demorando 36, né? Então, essa diferença realmente é o que vai fazer a pecuária ser uma atividade lucrativa, ou não. Exato. Então, assim, aí o pessoal às vezes fala assim, mas é impossível emprenhar uma novilha com 18 meses, com 24 meses. Então, rapaz, é impossível se você não cuidar dela na seca. Uhum. Porque aí você não tem um desempenho, ela perde 2 meses de período de águas para poder a fisiologia dela entender que ela tem que ganhar peso, e aí você perdeu 30% do seu período produtivo. Uhum. Então, acho que o que a gente está falando aqui é investir algo em torno de R$ 300 para economizar 720. Então, E outra acho coisa, que... esses R$ 300 que você vai gastar vai propiciar um ganho de peso mais barato na primeira água. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa conta não é uma conta direta. Ela tem outros pormenores no meio que a gente não está contabilizando. Nós estamos fazendo uma conta meio burra, uma conta meio direta. Entendeu? Porque se você não cuidar desse animal esse ano e não cuidar no ano que vem de novo, você vai ter o mesmo problema no ano que vem. E olhe lá se você não vai emprenhar essa novilha com 2 anos. Porque não é difícil chegar numa fazenda. Olha aqui as minhas novilhas em estação de monta. Quantos anos ela tem? 3. Sim. Eu acabei de... Assim, eu acho que isso você vê na realidade, e realmente é uma coisa que eu também vi na realidade. Esse final de semana eu estava, inclusive, na propriedade de um amigo que tem uma realidade reprodutiva esse ano muito interessante. Teve 83% aí de DG positiva, então está bem feliz, mas porque vem fazendo um trabalho de base de 2 anos atrás e ainda assim ainda tem problema, está adaptando a estação de monta, é um trabalho longo, mas o ganho que você vai ter a longo prazo é o que vai fazer o negócio ser rentável, né, Gilberto? Acho que isso está claro para todo mundo. A gente tem um problema muito grande no acompanhamento, então o custo de produção da atividade ela não é dimensionado correto. Então, às vezes a pessoa acha que ao invés de ter um custo de R$ 60 mês, ela vai ter um custo ali de 30, de 20 e vai estar ganhando alguma coisa com isso. Quando chega no final das contas, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, A fazenda está suja, não tem mais capim, não tem mais não seco, fiz uma estratégia não tem mais nutricional. nada. Aí está na hora dele vender a fazenda.
Uhum. Então, é realmente o que a gente vem falando, como permanecer no negócio lucrativo, né? Como permanecer na pecuária lucrativa. Quais são as estratégias que eu preciso tomar? Quais são as coisas que eu preciso implementar na minha fazenda? Então, é uma visão muito mais, que a gente diria assim, 360, né? Então, qual que é o pecuarista 360? Aquele cara que consegue entender o negócio, a fazenda dele, não mais como um patrimônio, mas como um negócio, e vai passar, já que é um negócio, acompanhar todos os fatores produtivos necessários, Claro. profissionalizar a produção, né? E entender esse processo. Acho que essa é a nossa missão aqui. Eu e o Gilberto estamos trazendo informação nesse sentido, colocando esse tipo de coisa. E aí eu queria trazer uma provocação muito importante e interessante também. 25% do custo que você falou aí é mão de obra, né? Mais ou menos, Ok. 25. Eu preciso perder bastante tempo, então, pensando nesse assunto. Qual que é a importância da minha equipe nesse processo? Rapaz, a importância da equipe é violenta. Acabou de entrar um companheiro aqui, o Rodrigo. Nós fazemos um trabalho juntos na propriedade dele e ele saiu de 68% de prenhez para 82% de prenhez em um ano. Depois nós começamos a fazer um trabalho junto de nutrição e acompanhamento de manejo de pastagens. Então, Uhum, assim, alguns colaboradores ficaram, outros não se adequaram ao novo sistema de manejo, mas nós não aumentamos o número de colaboradores e nós não mudamos em nada na base estrutural da fazenda. uhum, Simplesmente a gente colocou ferramentas de manejo de uma forma um pouco melhor, colocou ferramentas para avaliação uhum, do manejo que estava sendo realizado e nós tivemos uma surpresa muito grande. Eu falei com ele, Rodrigo, ó, entre 72 e 75 é um bom número? Né, tinha que ser menos de 77, né? E tal. Falou, Rodrigo, primeiro ano é difícil. A gente às vezes passa por algumas situações complicadas. uhum, 82% descontando todas as vacas que ele ainda deu um perdão para ela ainda, viu? uhum. Ainda tem essa questão do perdão que a gente já conversou aí na segunda, na É, terceira. Acho que isso acaba atrasando demais o lado da propriedade, mas, pô, Gilberto, falando de equipe, a importância do processo de salgação, por exemplo, a rotina, a importância de eu não deixar de entender que o bovino é um animal de rotina, ele precisa comer todo dia no mesmo horário. O ideal é que seja depois do momento que ele bebeu água, então vamos falar ali de 10 horas da manhã, vamos falar de quais são os processos, qual a orientação que você dá para a equipe para ela fazer esse manejo correto e não cochilar nesse momento tão importante que é o momento da desmama, parceiro. cara, o que eu falo mais é a rotina de horário, porque o Uhum. bovino ele é um animal que ele tem um comportamento muito repetitivo. Então, se Sim. você tratou o bovino hoje de manhã, amanhã trate ele de manhã novamente e Uhum. depois de amanhã, na parte da manhã de novo, porque ele vai estar lá na mesma hora esperando você ir lá colocar o produto. Uhum. Então, o ideal é manter a mesma rota, né? O ideal é manter o mesmo formato, os mesmos horários, para que o animal não fique lá te esperando. Isso aí serve para qualquer tipo de produção, tá, gente? Intensiva, Não, qualquer semi-intensiva, coisa. a pasto, você utiliza mineral de linha branca, não interessa. Faça as coisas, isso é uma dica fundamental. Mas como é que eu implemento isso na minha equipe, Gilberto? Como é que eu falo pro cara como é que eu faço isso na minúcia ali? Qual que é o segredo que eu tenho uma equipe motivada que vai fazer isso sem eu estar lá na Montar fazenda? a cavalo com a equipe, porque ela só vai se sentir motivada quando alguém estiver lá no lugar dela falando isso para ela. Uhum, Porque é muito fácil chegar alguém lá na fazenda, trazer o cara lá para a sala do pecuarista, colocar na televisão bem grande lá um monte de coisa, só que o cara tá tão nervoso que uhum, ele nem está prestando atenção no que está passando na televisão. uhum, Agora, a partir do momento que você vai num curral, que você vai num pasto, que você monta a cavalo com essa pessoa e dialoga com essa pessoa no ambiente dela, no uhum, ambiente em que ela está acostumada a trabalhar, uhum. isso flui de uma forma muito diferente e é o que tem dado maior resultado nas fazendas que eu tenho atendido. Porque na grande maioria delas a gente roda montado e esse bate-bola, esse bate-papo com a equipe de campo acontece durante o manejo. Top. Então é durante a rotina
da pessoa que você vai sentar em cima de um cavalo e falar, ó, tá vendo? Ó? O gato tá todinho lá no pé do coxo esperando você passar o sal. E ele vai ficar lá até 2, 3 horas da tarde, sem comer capim, te esperando. Você tá vendo lá? Você acha que está certo? Sim, sim. Então, Acho assim, que é a completamente importância. diferente. Aí vamos lá, você concorda então com a importância de uma remuneração variável para a equipe? Pensando nisso, falar, ó, beleza, isso aqui é bom para você, a gente está trazendo. E aí eu acho que eu concordo com essa visão, tá? Eu estou trazendo aqui, nem sei, acho que a gente entrou por várias tangentes aí produtivas. Acho que nosso parceiro aí do Médio Ponto Veterinário entrou com uma frase top aqui nos comentários: Pecuarista 360 não enxerga custo, enxerga investimento. E a gente está falando de investimento aqui, nutrição, em treinamento de equipe, mas vamos seguir um pouquinho nesse ponto, porque a estratégia nutricional bem executada depende de uma equipe bem treinada. Eu acho que essa dica que você está dando aí é uma dica fundamental. Os processos de treinamento e gestão à vista precisam estar cada vez mais presentes na propriedade, mas como é que eu encaixo isso em uma pessoa que não é acostumada com esse dia a dia de gestão e de tantos indicadores que vêm sendo trazidos para a fazenda hoje? Então, esse time é um time de execução, então vamos executar com ele, né? Acho que essa orientação que você está passando é uma orientação assim, muito vale ouro, valeu a live, é realmente gastar sola de sapato, né? Ir E, lá, cara, entender. tem uma coisa que eu faço nas fazendas que eu atuo, que é dar nota para os lotes. Uhum. Esse lote aqui está com a nota fulana de tal na pelagem, está com a nota fulana de tal no score corporal, assim, assado, manejo, qualidade de água, tem sal, não tem. Isso tudo gera uma nota para aquele lote. Uhum. Aí, numa fazenda grande, ou média, de maneira geral, tem mais de um retiro. Uhum. E aí você coloca os dois companheiros para comparar as notas. Top. Mas por que fulano tirou uma nota maior do que você, rapaz? Na hora que eu Não, mas fechar minha essa fazenda conta é lá do pequena. final do ano, de quanto é que eu ganhei? Pronto. Aí fala, não, mas minha fazenda é pequena, não tem condição de ter 2 retiros, são poucas pessoas que trabalham comigo. Rapaz, quem é que gosta de tirar nota baixa? Fala pra mim. Ninguém. Sim. Ninguém. Ninguém. Você acha que Então, eu aí, a devo. Então, por partir exemplo, disso, se eu tive. Aí, Gilberto, você me permita concluir melhor a pergunta, que eu acho que eu não fui tão objetivo. Se eu tenho alguns indicadores que são bons para mim, rendimento de carcaça, ganho de peso, etc. Se eu atinjo eles, eu melhoro o salário da equipe, se é a favor disso, porque a nutrição vai impactar nisso, o cuidado com o animal, um manejo racional vai impactar nisso, várias coisas que a equipe, que você depende diretamente do trabalho dessa equipe. Fala comigo o que você pensa disso, como é que a gente poderia implementar isso na fazenda. vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com nota, cara. Porque Uhum. se o companheiro está tirando nota boa, o gado dele vai ganhar peso. O Uhum. gado dele vai ter um ganho de peso diferente, vai ter um rendimento de carcaça diferente, entendeu? Se você mata gado a pasto, no confinamento isso é muito mais difícil. Muito Uhum. mais difícil. Aí você tem que dar remuneração variável para o tratador. Aí você tem sistema para fazer isso e tal. Eu acho que não é a realidade nossa Uhum. aqui agora. Então, Uhum. assim, quando eu avalio as notas de manejo, quando eu avalio a nota de consumo de sal mineral por baixa de estoque, quando Uhum. eu avalio a nota como é que é, meu Deus do céu? De rotina de distribuição de sal mineral. Então, assim, são muitas variáveis que a gente avalia mensal e que Uhum. quando isso está dando certo, o animal vai ganhar mais peso, o animal vai ter um desempenho melhor. Por quê? Uhum. Porque a base para isso foi estruturada. Uhum. Acho que você deu um ponto bem importante. Então, trazer uma planilha de notas, atribuir, e aí existem técnicas para isso, que tem correlação com qualidade de vários indicadores, e aí acho que a gente pode até estar discutindo isso com um pouco mais de tempo, Gilberto. Acho que a gente está chegando aí nos 10 minutos finais. Queria colocar alguns pontos, a gente ficou de trazer para essa live o tema da próxima live, então, que é um item aí fundamental na hora que a gente está falando de ganho de peso. Tem a ver com água. Então, a água para o bovino precisa ser assim, obviamente que não mineral, mas com mais qualidade possível. É isso aí. E vamos dar parâmetros bem fáceis para o pessoal avaliar isso nas fazendas, dentro de casa, né?
Sim, então a gente está entrando num período do ano, a gente está entrando, não, já entramos, né? Vamos parar de falar que estamos entrando. Eu acho que já começou a safra 2021, né? Oficialmente. Então, todos aí, tá na hora de traçar os objetivos e tudo mais. Eu acho que a água é um fator fundamental para o ganho de peso. A gente falou, o objetivo de uma fazenda é arroba produzido por hectare que ela tem lá disponível útil. Isso é GMD vezes taxa de lotação. Então vamos falar sobre as coisas que impactam bastante no GMD, né? Vamos falar sobre água. Acho que é um fator simples, barato e fundamental, né? É claro. Sem Então é dúvida. É o isso. alimento Queria. mais barato. É o alimento mais barato de todo o sistema produtivo, sem dúvida. Sim, sim, sem dúvida. Já vi artigos que falam, inclusive, em impactos de até 56% no ganho de peso, né? Então, enquanto um está desmamando um animal de 540 quilos, o outro está desmamando lá um animal com 300, finalizando o ciclo com 540, o outro está finalizando o ciclo com 390 naquela mesma data. Então, um alcançou o objetivo, o outro não. E aí o Vicente falou aqui, participação pela meta alcançada. É isso mesmo, a equipe vai receber remuneração, a outra não vai, porque o pecuarista não vai ter lucro, ele vai precisar de mais um ano do animal na fazenda, o custeio dele vai lá para cima, e é isso aí. E por que que as notas ajudam muito nesse trabalho? Porque se você remunerar só por meta alcançada, o que que acontece? No dia você vai saber, alcancei ou não alcancei. E Uhum, quando você trabalha com uma avaliação mensal, você fala assim, não, eu não alcancei por causa disso. uhum, Porque esse ponto não foi corrigido, fulano. Tá vendo uhum, aqui, ó? Desde tal mês está dizendo aqui que você não está manejando o gado direito, que você não está colocando sal direito, que o consumo do gado está baixo, que a pelagem está feia, que o capim está rapado. Está vendo? Você não consertou isso aqui. uhum, Então, porque falar assim, ó, você está certo ou você está errado, tá bom, é válido. Mas ó, você está errado por causa disso. uhum, Porque foi orientado, foi falado e nós dois perdemos. Você está perdendo e eu também. uhum. Acho que esse recado, essa live de hoje que falou rapidinho sobre nutrição e sobre ureia, que também não tem muito segredo, é a gente implementar na dieta dos bezerros ureia mais algumas proteínas verdadeiras que são necessárias. Então, vocês que acompanham a gente, que tem uma visão de uma pecuária um pouco mais profissionalizada, é trazer um profissional realmente focado aí na área de nutrição animal para dentro da fazenda, trazer essa consultoria, algo que vale a pena na hora que se coloca esse custo na ponta do lápis. Isso importa muito. Treinar a equipe para ter uma rotina de nutrição importante, interessante e corriqueira, rotina todo dia, que a gente vai alcançar os objetivos da propriedade. Vamos aproveitar esses 5 minutos aqui finais para agradecer a todo mundo, a presença de todos. Queria dizer, semana que vem estamos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, falando um pouquinho sobre qualidade de água, quais são as estratégias para eu ter um coxo limpo e como é que eu treino a minha equipe para fazer isso, qual que é o ganho que eu tenho nisso e quanto é que isso custa. Então, o custo por arroba produzido é muito baixo comparado ao ganho que eu posso ter só melhorando a qualidade da água. Isso aí é a maior receita de bolo que existe na face da Terra. Então, eu queria agradecer, um abraço. Dia 1º de agosto, Fertile no ar. E é isso. Valeu, Gilberto. Boa noite, parceiro. Obrigado a todos. Valeu. Um Abraço. abraço.